Boa noite, queridos. Eu vou recordar com vocês um texto que eu falei com vocês na época da pandemia. Eu lembro que eu gravei isso aqui em casa. Fez muita diferença na minha vida, sobretudo depois de eu ter ouvido uma mensagem do pastor Marcelo Gomes na época. Eu acredito que hoje é momento de utilizar da didática, da repetição, para reforçar aquilo que o Espírito já falou e aquilo que o Senhor quer falar ainda, inclusive para aqueles que não ouviram. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22, você que me acompanha em casa, Mateus 14, nós vamos ver do verso 22 ao 33, se você não trouxe Bíblia, vai dar para acompanhar nos telões, Evangelho de Mateus, amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para olhar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir-se, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Pai, que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras de vida eterna. Transforma as nossas vidas, Pai. Proclamamos liberdade do Teu Santo Espírito entre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Vejam a cena reportada no texto. O André, eu estou com muito retorno aqui, André. Só diminui um pouquinho. Só um pouquinho só. Vejam a cena reportada no texto, que também encontramos no Evangelho de Marcos e João, e que acabamos de ler, se passa logo após a primeira multiplicação de pães e peixes, ou seja, depois de Jesus passar o dia inteiro pregando, fazendo milagres e atendendo milhares de pessoas. Jesus manda seus discípulos entrarem em um barco e atravessarem o mar da Galileia. Na realidade, o mar da Galileia, é um grande lago, 19 quilômetros de comprimento, cerca de 13 quilômetros de largura. Isso enquanto ele ficava em terra firme, para orar e despedir a multidão. Ele orou, do início da noite às 3 horas da madrugada. Marcos cita que o evento se deu na quarta vigília da noite, então é entre 4 e 6 da manhã. Então os 12 discípulos atendem ao Senhor e começam a viajar sem Ele. Então, já no meio do caminho, durante a madrugada, os ventos começam a agitar o mar, e eles são tomados pelo medo.
Se não fosse bastante o medo, os discípulos, segundo o texto, avistam de longe algo que parecia ser um fantasma. A pergunta do texto é a seguinte: o que é um fantasma? É uma alma sem corpo? Alguém já morreu e continua assombrando quem ainda não morreu? É uma assombração? Agora, quando olhamos para esse texto e vemos que os discípulos gritaram, é um fantasma, e não era um fantasma, era Jesus, podemos concluir que, na verdade, a declaração é um fantasma, veio porque foi essa a sensação, foi essa a percepção que os discípulos tiveram, foi essa a ideia que eles tiveram, essa confusão que leva a pensar num fantasma com esse significado. Fantasma é aquilo que eu vejo quando a minha visão está prejudicada por algumas circunstâncias. Exemplo, vocês lembram que quando a televisão, hoje os mais novos não sabem bem disso, mas os mais antiguinhos vão lembrar. Quando a televisão, para você sintonizar, tinha um canal do vertical e do horizontal. Você lembra disso, Paulo? Hã? E quando a gente pedia para o irmão lá de fora ficar virando a antena, a gente não via fantasma? A gente via os fantasmas, né? Então, essa coisa assim, quando você não consegue ver com clareza, a gente diz que via um fantasma. Daí nós podemos dizer que fantasma é aquilo que a gente vê quando a visão está prejudicada pela circunstância e ao mesmo tempo a compreensão prejudicada pelo aquilo que é desconhecido. Talvez você já tenha conhecido alguém que jura de pé junto que já viu um fantasma. Mas quando você vai conversar com essa pessoa, o relato se deu o quê? À noite. Uma noite escura, sabe? O ambiente não era muito propício. Você vê que é cheio de coisas assim que não ficam muito claro, sabe? Ela se dá à noite, um ambiente tumultuado, cercado por possibilidades e por confusão, por engano. Então, o fantasma na vida dos discípulos era essa visão prejudicada pela circunstância. Ora, estava de noite, era alta madrugada, nós não tínhamos hoje as iluminações, nós não tínhamos na época iluminações que nem tinha hoje, tá? Havia uma tempestade, eles estavam no meio do mar, o barco sendo agitado de um lado para o outro, os discípulos não estavam desfrutando das melhores condições, tá? E daí ele vê um vulto. Pensa comigo, é um fantasma. O pensar deles era um fantasma. Mas tem um outro aspecto aí, podemos também entender que fantasma, como aquilo que nós não compreendemos, quando a nossa compreensão está prejudicada pelo desconhecido. Porque, gente, pensa com nós, pensa assim, vamos pensar claramente. Jesus manda eles subirem no barco e atravessar para o outro lado. Jesus fica em terra. Diz o texto que Jesus vai orar. Quando ele vê que o pau está quebrando, ele tem a brilhante ideia do quê? De ir encontrar com eles o quê? Andando sobre as águas. Normal, né? Ou seja, normal. As pessoas olharem e ver assim, olha, um cara andando em cima da água. Super tranquilo. Quer dizer, tudo aquilo que é estranho parece um fantasma, inusitado, inesperado. E Jesus teve essa brilhante ideia. Jesus tinha passado o dia ensinando, sabe? Aí Jesus tem essa ideia, tipo assim, olha, eu não vou perturbar eles não, eu vou ao encontro deles. Eu não vou gritar, eu vou ao encontro deles. E de repente, sabe, é essa leitura que nós temos. Por que nós definimos fantasma assim? Todos nós somos assombrados por fantasma, quando nós temos visão comprometida por circunstância, ou quando aquilo que vem diante de nós é coisa absolutamente desconhecida.
Gente, um homem andando sobre as águas é algo absolutamente inusitado, desconhecido. Sabe? Visão prejudicada de noite é desconhecido. Agora, se fantasma é aquilo que as circunstâncias impedem que eu veja com clareza, e aquilo que a minha mente desconhece, há muitos fantasmas em nossa vida. Nós temos sempre bastante fantasma. De repente, uma situação que você está vivendo, por exemplo, no emprego. De repente, uma nova situação na família. Tudo aquilo que novo e desconhecido e inexplicável, a gente pode classificar como o quê? Um fantasma. Fantasmas são aquelas nossas lutas que transformam as nossas circunstâncias que não sabemos muitas vezes lidar. Fantasma, por exemplo, de um diagnóstico, por exemplo. Desconhecido, novo. É um fantasma. Daí você vai até se inteirar o que é aquele fantasma. Daí você vai fazer pesquisa no Dr. Google, para tentar saber o que é aquele fantasma. Mas é um fantasma, sabe? Talvez haja pessoas aqui, ou em casa, me assistindo, enfrentando uma doença que representa na vida como um fantasma, sabe? É um fantasma, sabe? As circunstâncias ficam de cabeça para baixo. É uma luta que muitas vezes é desconhecida. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe nem o que você vai decidir. Você fica na dúvida. Conversando com um amigo agora há pouco, tipo assim, faço cirurgia ou não faço cirurgia? É a melhor solução ou não é? E daí? Estou na dúvida. Uns dias para fazer, outros dias para não fazer. E daí? Fantasma. Na linha da minha vista, há informação que pode me confundir e que não eram muitas vezes a realidade. Os discípulos viram um fantasma e ficaram com muito medo. Mas quem que era o fantasma? Jesus. O fantasma era Jesus. Era Jesus à noite com a tempestade caminhando sobre a água até o barco no meio do mar. As circunstâncias prejudicaram a visão e a compreensão foi prejudicada pelo desconhecido. Ou seja, pois nunca imaginaram que alguém pudesse ir caminhando até o barco. Todos temos fantasmas nos assombrando, circunstâncias e confusões que tiram a nossa percepção. As pessoas que deveriam estar muitas vezes nos ajudando, não ajudam. E isso tira a nossa perspectiva. Vem o medo, por exemplo, do casamento acabar. Tá? Tem pessoas que vivem assim. Vivem em sobressalto, sabe? Medo de, tipo assim, o que vai ser do meu filho? O que vai ser do futuro? É a sensação de que qualquer momento a vida vai naufragar, sabe? Quem hoje, aqui em sã consciência como brasileiro, não está com um quesinho de insegurança do que vai acontecer nesse ano eleitoral? Qual que é o panorama? O que é? Quem não está com essa insegurança, com esse fantasma rodando, você entendeu? As coisas não eram como os discípulos estavam vendo. Assim pode acontecer com a minha vida, com a sua vida. Queridos, sem dúvida alguma, hoje nós estamos vivendo como nunca batalhas terríveis, tá? Eu nunca vi uma sensação tão terrível como essa sensação que nós estamos vivendo hoje de batalhas de informações ou desinformações. Porque hoje nós vemos sobre fatos, versões, e a gente vê batalhas de narrativas que são verdadeiras guerras. E nós não temos nenhuma mídia que a gente pudesse olhar e falar assim, não, essa é a verdadeira. E a gente sente-se num mundo de insegurança, porque é narrativa. Vocês já perceberam que hoje você não consegue ver nenhuma notícia em que está só o fato?
Só o fato sendo apontado. Vocês já perceberam que todo fato hoje ele é cercado depois com editorial, e com opiniões, e com narrativas, e com história do porquê aconteceu aquilo? E o porquê aconteceu aquilo é segundo a ótica daquele que está, o autor do editorial. E aquilo vira uma narrativa, e aquilo fica ponto de vista, e ponto de vista. Estamos no meio de uma grande tempestade, de modo que temos dificuldade de distinguir o que é real e o que é ilusão. Então a gente fica vendo fantasma em tudo quanto é lugar. A gente fica vendo uma coisa assim que é absurdo. E fantasma, gente, uma das características de fantasma é produzir medo. Fantasma produz medo, sabe? Na literatura de terror, fantasma produz medo. Medo de abrir um envelope, por exemplo, do exame médico. Vamos ser sinceros, não dá um certo medinho na hora que você vai abrir o resultado do exame médico? Não dá um certo, você entendeu? Um certo receio. Medo de ir para uma reunião, por exemplo, com um patrão. Não fica, sabe, o medo da hora de se... Medo da hora de vai fechar um negócio. Medo de decepção. Tem pessoas que morrem de medo de traição, sabe? Medo dos filhos trilharem caminho errado, sabe? Estamos com medo, sabe, de como vai ser o cenário mundial. São fantasmas. A gente está tomado de fantasma. Mas logo vem Jesus e nos surpreende, para dar compreensão do que está acontecendo e tirar todo o medo, no sentido de que a tempestade estava acontecendo, e os textos paralelos nos informam que o tempo todo ele estava no alto da montanha e vendo o que estava acontecendo. Assim como aquilo que está acontecendo enquanto tempestades na minha vida, na tua vida, o Senhor está olhando, e está acompanhando. E tem controle absoluto de tudo que está acontecendo. Queridos, no Evangelho de Marcos, essa mesma cena, ao ser relatada, aponta que os discípulos de Jesus estavam no mar, mas Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter por ele andando sobre o mar, ou seja, aquilo que está em Marcos 6:48. Gente, isso é lindo demais. Porque mostra que não sei como Jesus ficou o tempo todo olhando os seus discípulos, cuidando deles, e quando a coisa apertou, ele foi o quê? Em socorro. O cenário hoje está muito difícil, e está difícil para muitas pessoas, sabe? E achamos que muitas vezes Deus não está nos vendo, Deus não está olhando, Deus não está se importando, e Deus está olhando. Deus está a todo momento, sabe? E o que não vai enfrentar, muitas vezes, ele chegando, e a gente achando que muitas vezes a gente fala assim, não, a tempestade só vai passar, só vai passar. Veja, o medo é a falsa impressão transformada em perigo real, e a maior arma do inferno contra as nossas vidas é justamente o medo. O medo na vida do cristão é a impressão, que é falsa, é limitada, que ele tem de que a vida é transformada em perigo real, não compreende o que Deus está fazendo, não está enxergando Jesus, transforma a percepção humana em realidade absoluta, e isso cria em nós ansiedade, isso cria em nós e transforma essa ansiedade em medo que se instala, que é essa falsa impressão. Queridos, tem horas da nossa vida que a gente tem que ouvir Deus gritando, sabe? Calma, sou eu. Ou seja, no meio da tempestade, quando eles gritaram, é um fantasma, Jesus falou assim, calma, sou eu. Ou seja, muitas e muitas vezes, as coisas estão acontecendo, e as coisas parecem que estão acontecendo, são tão ruins, que a gente fala assim, não, essa coisa ruim é o inimigo agindo, mas está agindo com permissão de quem?
E muitas vezes a gente tem que perguntar assim, e Deus fala assim, ó, calma, sou eu. Muitas vezes Deus tem que olhar assim, calma, sou eu agindo. Sossega aí, você entendeu? Sabe? Tem gente que muitas vezes a gente precisa ouvir esse chacoalhão. Não é que tudo está de cabeça de baixo, não, sou eu, sabe? Não é tudo contrário. Não é que o seu futuro está desmoronando e você não tem para onde ir, não é. Sou eu que estou mexendo. Tem hora que a gente precisa ser chacoalhado. Tem hora que as coisas precisam acontecer no meio da ebulição, sabe? As coisas precisam, a gente fala assim, precisa piorar para melhorar. Pode não ser a palavra correta, Dionísio, mas muitas vezes é o Senhor agindo. É o Senhor agindo. Sabe, eu já falei aqui, tem vezes que eu fico impressionado com pessoas que o bambil está coxando, o Senhor está manifestando, até mesmo permitindo que coisas aconteçam, para que as pessoas percebam e se corrijam, e eles não percebem que é o Senhor agindo, que é o Senhor permitindo, sabe, que é o Senhor olhando, tipo assim, oh, vocês não vão aprender, não, vocês não vão ver. É a mesma frase, tipo assim, é um fantasma, e o Senhor fala assim, não, sou eu, é eu que estou fazendo isso, é eu que estou permitindo que aconteça isso, sabe, é permissão minha, para quê? Para que vocês se consertem, para que isso aconteça, sabe, e a gente só vê fantasma, a gente não consegue ver Jesus. A gente só consegue ver os fantasmas, não consegue ver Jesus. Notem, existem muitas e muitas lições para serem tiradas no texto que lemos. Lições essas que envolvem respostas a certas perguntas. Por exemplo, quem mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia? Jesus. Logo, eles não precisavam temer, pois estavam na direção certa, seguindo a ordem do Senhor. Uma coisa é você estar num barco contra a vontade do Senhor, sabe? Aquele barco, quando o Senhor manda ir para Nínive, e você pega barco para Tarsis, esse barco é complicado de ir, tá? Agora, se você sobe num barco, e o barco que o Senhor mandou você subir, vai para Gadara, e Jesus mandou ir para Gadara, fica sossegado. Foi Jesus que mandou ir para Gadara, pode ficar sossegado. Você entendeu? Não está dizendo que a travessia vai ser um mar de rosa, mas você está indo no caminho certo. Segundo, era comum tempestade desse tipo no mar da Galileia? É lógico que era, sabe? Vejam, em seu lado leste, o mar da Galileia é circundado por montanhas e paredões e rochas, e essas características permitem que de hora para outra formassem tempestades, e as pessoas sabiam que de vez em quando formavam essas tempestades. Agora, o que eles não entendiam é que eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, e que no meio da ordem de Jesus pudesse haver tempestade, sabe? E muitas vezes a gente acha que a gente está cumprindo uma ordem do Senhor Jesus, e que cumprir a ordem do Senhor Jesus é mamão com açúcar, e não é assim, sabe? No meio do trajeto pode haver tempestade. Agora, no meio da tempestade, a gente tem que lembrar daquelas musiquinhas que a gente canta, a gente ouvia a vovó cantando, segura na mão de Deus e vai, sabe? Tá, o mar está revolto, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Sabe, se a tristeza dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Você entendeu? Segura na mão de Deus. Ou seja, nós bem sabemos o que devemos fazer, ou seja, segurar na mão de Deus. Agora, a pergunta é: como vencer as tempestades? Como vencer esses desafios?
assim, tem gente aqui que com certeza está no meio de tempestade, porque todos têm tempestades na vida, sabe? Todos têm meio de tempestade. Agora, como vencer isso na nossa vida? E daí eu separei algumas lições que são impressionantes. A primeira lição é enfrentar o medo e tentar algo diferente. Pedro, aqui nesse texto, se apresenta simplesmente fantástico, ele é espetacular. Pedro era uma pessoa totalmente pronta a se lançar no protagonismo da história. Ele era ousado, ele era, assim, inusitado. Pedro talvez fosse um personagem bíblico mais espetacular que existe, sabe? Ele queria aprender a andar sobre as águas. Mas o que nós queremos é que Deus ponha fim à nossa tempestade. Agora, vamos prestar atenção no texto. Vamos prestar atenção no texto. Jesus grita de lá: tem de bom ânimo, ou tenha coragem, sou eu. Ele está vindo no mar, os discípulos olham e gritam com medo: é um fantasma. Ele: não, sou eu. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Pedro grita de volta, em resposta: se és tu, para aí. Se és tu, qual que seria o normal? Se és tu, manda parar a tempestade. Não é o pedido normal nosso? Pedido normal nosso é o seguinte, ó: se é o Senhor, para a tempestade, está resolvido. Agora, como é que Pedro faz? Ó? O normal era dizer: se és tu, acalma tudo, me livra dessa. Agora, Pedro tem outra lógica: se és tu, eu também posso andar em cima de tudo isso que estou vivendo. Se és tu, uma ordem tua pode fazer andar sobre a água. O texto entrou para a história porque Pedro começou a afundar. Mas, na realidade, a coragem de Pedro é de transformar a situação aqui no sentido de que, gente, tempestade no mar da Galileia é comum. E o barco não é seguro. Por quê? Porque barco afunda. Vocês conhecem a história do Titanic ou não? Barco afunda. Agora, se o cara anda em cima do mar, vocês entenderam que é diferente a situação? O problema nosso é que quando a gente vê diante da situação, o nosso pedido para o Senhor Jesus é: Senhor, se és tu, me livra dessa. Quando a lógica de Pedro, para nós pensarmos, é assim, ó: se és tu, Senhor, me ensina a lidar com essa situação. Se és tu, eu quero andar por sobre essa situação. Daí muda a perspectiva. Esse texto entrou para a história por causa de Pedro afundou. Entenda, Pedro, ao invés de pedir para a tempestade parar, tem outra lógica, pois aponta: se és tu, manda eu ir até aí, porque eu não quero que a tempestade passe, não. Eu quero é aprender a andar sobre a água. Acompanhe o raciocínio. Se a tempestade simplesmente parar, não significa que ela não pode vir outra. Mas, por outro lado, se eu aprender a andar sobre as águas com tempestade, mesmo que venha outra, não tem problema. Eu vou andar sobre as águas. Vocês entenderam que o raciocínio é outro? É isso que o Senhor está postando. Meu comodismo, eu quero que o problema acabe. Agora, na coragem de Pedro, eu quero aprender a andar sobre isso. Isso me faz lembrar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Ou seja, a fornalha, ela não apaga, mas eu fico dentro da fornalha com ela acesa. Entendeu? O texto é o seguinte, ó: no mundo tereis aflição, mas dêem bom ânimo. Eu venci o mundo. Entenda,
só tem um jeito de lidar com o desconhecido: é fazer algo diferente. Não é fazer a mesma coisa. Albert Einstein define retardo, é o ato, é a prática de fazer a mesma coisa querendo ou esperando resultado diferente, sabe? O Marcelo Gomes, ele cita o exemplo, por exemplo, do controle remoto. Você está assistindo televisão e, de repente, você vai mudar o canal e aperta o botão e não muda. Você suspeita que a pilha acabou. Aí você dá aquela batidinha nela, né? E aperta de novo, mas não muda. Mas quantas vezes você apertou aquilo lá? Hã? E quantas vezes você vai insistir? Mas é a pilha. Mas você já percebeu quantas vezes você vai insistir naquele controle remoto, apertando aquele botão sem pilha capaz de... Você entendeu? É o retardo. Sabe, isso é a função do retardo. Retardo, sabe, é falar 20 vezes a mesma coisa, esperando que agora, na 20ª, o resultado seja diferente. Não vai ser diferente. Retardo é tentar enquadrar o filho com a mesma estratégia que você enquadra o teu filho há 30 anos e não deu resultado. Isso é retardo, sabe? Retardo é tentar salvar o casamento com um presente, com viagem, com aquilo que você faz há tanto tempo e não está dando resultado. É crise atrás de crise, daí é mais um presente, é mais uma viagem, é mais... E não, você entendeu? Não resolve. Isso é retardo, sabe? A gente vai só retardando. Retardo é tentar de novo a estratégia que já não deu certo. É repetir as mesmas ações esperando um resultado diferente. Pedro está aqui dizendo o seguinte: gente, tempestade vai ter. Que tal andar sobre as águas? Pedro diz: se é possível andar sobre as águas, eu quero tentar. Deus é assim, ó. Eu sempre tentei resolver as coisas do meu jeito. Mas se o Senhor diz que eu posso resolver com perdão, que tal eu tentar o perdão? Sabe? Deus, eu sempre tentei resolver do meu jeito e achei que a gente resolve as coisas com o recurso que a gente tem. Mas se o Senhor diz que uma oração é muito potente, por que eu não vou tentar orar? Eu quero fazer diferente para ver se finalmente eu venço esse fantasma que insiste em me assombrar, sabe? Eu tenho que vencer isso. A coragem de Pedro, o barco era o único ponto de segurança humana que ele conhecia. Deus está nos convidando a mudar de atitude. Talvez falar menos e orar mais, sabe? Talvez ter mais postura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jesus é o novo e vivo caminho. Sabe, a gente tem que olhar para as circunstâncias de jeito diferente. A gente tem que, no meio da tempestade, não pedir para o Senhor Jesus, muitas vezes assim, acaba com a tempestade. É a gente perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa tempestade? Como é que eu ando nela? Aonde o Senhor está nela? Sabe? Segunda lição, a gente muitas vezes tem que estabelecer um ponto de referência melhor. Veja, o ponto de referência era o barco. Mas a tempestade mostrou para Pedro que barco podia afundar. Às vezes, nossos pontos de referência estão equivocados, sabe? E ponto de referência é uma coisa muito importante na nossa vida, a gente ter ponto de referência. Eu lembro que quando eu fui aprender a andar de bicicleta, as primeiras vezes que a minha prima foi me ensinar a andar de bicicleta, ela falava assim: não olha para a roda, porque se olhar para a roda você cai, olha para frente. A ponto de referência teu é a frente, não olha para a roda. Vocês aprenderam assim ou não? Não olha para a roda, se você olhar para a roda você vai cair.
A primeira vez que eu fui tentar cair mesmo, entendeu? Tem que olhar para frente, tá? Então, o que acontece? Ponto de referência. Qual que é o ponto de referência? Pedro desceu do barco e olhava para Jesus, e Jesus era o ponto de referência. De repente, diz o texto, ele começou a olhar para o lado, porque as ondas eram altas, e ele começou a sentir medo, e daí ele começou a afundar. Gente, pensa bem, quando o carro da gente sente pane, e você sente uma pane, você para, tá, na estrada, e você abre a porta do carro, o chão é segurança. Agora, descer do barco não é segurança. Descer do barco é afundar. Então, nós estamos falando aqui de ir além. Ou seja, o ponto de referência é Jesus. Então, ele tinha que mudar uma referência, que era o barco, e aprender de uma forma bem clara que, tipo assim, ó, barco afunda, né? E ele tinha que mudar para, tipo assim, olha para a referência. E olha, a referência tem que ser Jesus. E muitas vezes a gente tem que olhar as nossas referências. Quer ver, tem algumas coisas que são, algumas referências que são muito esquisitas, sabe? Muito esquisita. Quer ver uma referência que eu acho esquisita pra caramba? Não sei se você já pensou nisso. A pessoa que está devendo muito, chega uma hora, ele não tira mais extrato bancário, porque ele não quer saber mais o quanto ele está devendo, sabe? Então, o ponto de referência dele é a escuridão. Então, a ponta de referência é não saber o quanto deve. Sabe o que parece isso aí? Parece aquele cara que está assistindo filme de terror, que na hora que vai aparecer a cena ruim, ele cobre com o cobertor. Você entendeu? É a ponta de referência dele. Ou seja, a proteção dele, do terror, é se cobrir com o cobertor. A referência dele para fugir do perigo dele é não olhar. É não saber o quanto ele está devendo. Sabe? Então, os pontos de referência, sabe, é assim, o ambiente de segurança dele é esse aí. Às vezes uma empresa é assim, muitas vezes as pessoas têm pontos de referências que são esquisitos, sabe? A ponto de referência dele é o casamento, o ponto de referência dele é o filho, o ponto de referência dele é o esposo, o ponto de referência dele é a esposa, o ponto de referência dele é a empresa que ele tem, o ponto de referência dele é a conta bancária, o ponto de referência, sabe? E aqui, esse texto é um dos textos mais claros, dizendo assim, olha, eu prossigo olhando para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Ponto de referência meu, Cristo Jesus. Ponto de referência, Cristo Jesus. Por quê? Porque barco afunda, sabe? O ponto de referência é Cristo Jesus. Nós não devemos nos levar à sensação de que eu não posso perder isso, sabe? A gente tem que olhar para Jesus, sabe? O ponto de referência tem que ser Jesus. E não permitir que circunstâncias falem mais alto, sabe? Porque em volta da gente tem circunstâncias. Gente, eu não vou negar que as circunstâncias são ruins. Eu não vou negar que o Brasil a situação está ruim. Não, a gente não fecha os olhos. Não é isso. Mas eu não vou só olhar para isso. Eu não vou só viver as circunstâncias. Eu não vou ficar olhando essas circunstâncias. Pedro caminhou sobre as águas, mas viu a força do vento e a força das águas, ou seja, as circunstâncias se voltaram contra ele, sabe? Mas eles não podem se olhar só para as circunstâncias. Nós precisamos, você entendeu? É olhar além das circunstâncias. E muitas vezes a gente tem que ver algumas coisas que é fantástica. Muitas vezes a gente vai fazer algum exame e
e num exame você detecta algum probleminha teu. E, mas você não sente nada. Mas apareceu lá no exame. Mas eu não sinto nada. Mas apareceu. Aí foi em outro especialista, mas está lá. Mas o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer um tratamento. Mas o tratamento é complicado. O que é? Talvez o quê? Cirurgia? Pode ser cirurgia. Pode ser o quê? Pode ser quimioterapia. Pode ser radioterapia. Puxa vida, mas isso é muito penoso. Puxa vida, isso dói. Isso é complicado. É complicado. Mas eu não estou sentindo nada. Não dá. Só que é o seguinte, tem dor que cura. E tem algumas coisas que não dói, mas mata. Você entendeu? E muitas vezes, se a gente deixar, você não está sentindo nada. Mas quando você descobrir, está tarde demais. Sabe? Então a gente tem que olhar. Muitas vezes a tempestade vai apertar, sabe? E a gente tem que olhar. E, em último lugar, eu acho que o mais fantástico é que quando Pedro percebeu que não dava conta da situação, diz o texto, que ele não teve vergonha de clamar para o Senhor Jesus. Ele clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estendeu a mão, sabe? Então, o Senhor Jesus estendeu a mão e ergueu ele pela mão. Então, muitas vezes você está no meio da tempestade, e hoje está olhando o fantasma, está querendo que o mar acalme, não sabe se você vai conseguir caminhar sobre o mar, sabe? Cheio de fantasmas, circunstância está complicada, você está se sentindo afundando. Eu acho que talvez seja o momento de simplesmente você estender a mão e falar assim: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, sabe? E o Senhor vai estender a mão dele, e vai erguer você, sabe? E daí, essa tempestade vai passar. Ela vai passar. Não significa que não virão outras, sabe? Mas o segredo maior é quando elas vierem, é ter o Senhor Jesus junto com você no barco, sabe? Ou você estar com Ele no barco. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, Pai querido, Pai amado, sou grato pela Tua palavra, Pai. Inunda, Senhor, meu Pai, com o Teu poder. Pai, que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedro, quando afundou, pediu ajuda a Jesus. Eu não posso ter vergonha de pedir ajuda a Deus. Uma mão estendida, Jesus tomou Pedro pela mão. Nós devemos pedir a isso. Às vezes nós afundamos porque nos agarramos a quem está afundando também. Senhor, Pai querido, Pai amado, nos ensina a andar sobre os mares. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a reconhecê-lo no meio da tempestade. Pai querido, Pai amado, que a gente não consiga só ficar olhando o fantasma, mas a gente olhe o Senhor no meio das tempestades. E a gente saiba que o Senhor o tempo todo está nos olhando. Nós oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém?